Meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham de tantos e tantos lugares, neste momento, através dos meios de comunicação, nós ouvimos este santo evangelho, no qual Jesus dialoga com uma pessoa. Ele tem este diálogo com esta pessoa de uma profundidade muito grande e tendo como ponto de partida esta pergunta que a pessoa faz para ele: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Uma pergunta muito pertinente, muito pertinente. O que de fato devemos fazer? Qual é, se caso como nós temos fé e acreditamos em Deus, acreditamos que Deus salva a sua criação, que esta vida ela não termina aqui, mas ela tem uma dimensão de eternidade, como que eu conquisto? Ela é automático? Vem de uma forma automática? O que eu tenho que fazer? A pergunta do jovem é muito pertinente, partiu do fundo do coração dele e para nós também é muito pertinente para a nossa caminhada enquanto aqui estamos. Trilhamos nosso caminho aqui neste mundo e para nós também é muito pertinente. O que fazer? Qual é o critério que nós devemos seguir para alcançar a vida eterna? E Jesus vai dizer de uma forma muito clara, ele vai dar um critério muito objetivo. Jesus não vai ficar em círculos, ele não vai falar, e digo até mais, ele não vai falar de forma abstrata, ele vai falar de uma forma até bastante objetiva. Bom, para alcançar a vida eterna, segue os mandamentos. O caminho é a observância dos mandamentos. Quais mandamentos? Quais seriam então os mandamentos mais importantes? Jesus vai falar: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos contidos lá na lei de Moisés, lá do Êxodo, a lei mosaica, os 10 mandamentos. Esses mandamentos de Deus, segue isso. Esse é o critério objetivo. Eu digo objetivo porque é bem concreto. Não matar. Lógico, não devemos matar, nem matar do ponto de vista físico o outro, né, assassinato, como estamos tendo esse caso super polêmico que está aí tomando a mídia, né, o aborto da criança, que a criança realizou, né, a criança que foi estrupada. Não matar é objetivo, não se deve matar. Digo, nem do ponto de vista físico e nem mesmo nas nossas relações. Muitas vezes nas nossas relações acontece muita morte também. Da forma como lidamos uns com os outros, não matar. Às vezes, da forma como a gente fala, da forma como age com o outro, a gente mata também, mata o outro. Mata o sonho, o desejo, mata muitas coisas no outro. E por que não dizer também? Às vezes matamos muitas coisas boas dentro da gente também. Então é bem objetivo, não matar, não cometer adultério. E aqui algo bem concreto para todos, né? Quem é casado, as pessoas devem viver a sua afetividade, sexualidade dentro de uma dimensão profunda de espiritualidade também, de acordo com aquilo que Deus quer. Não cometerás adultério. O adultério é uma coisa muito destrutiva. Não roubar, né? Não roubar, há o direito de propriedade, né? Então aquilo que é meu, o que é do outro é do outro. Não roubar, né? Não levantar falso testemunho, muito triste isso. Honrar teu pai e tua mãe, né? Honrar nesse sentido de respeitar e de fazer com que eles se orgulhem de cada um de nós, né? Se honrar nesse sentido também, de que nossos pais tenham orgulho, né, de nós, e honrar, respeitar. Lá nos mandamentos, na lei, este mandamento de honrar pai e mãe, ele até tem um aspecto muito, muito bonito. Os outros mandamentos, eles são todos muito, muito diretos. O mandamento honrar pai e mãe tem uma promessa, né? Honra teu pai e tua mãe e aí você vai ser feliz. Né? Honra teu pai e tua mãe, você vai conseguir muita coisa, vai conseguir as graças de Deus. Há uma promessa junto a esse mandamento de honrar teu pai e tua mãe. Isso é algo muito profundo mesmo.
ama teu próximo como a ti mesmo. Enfim, são critérios objetivos, meus irmãos e minhas irmãs, de conduta, de postura, que nós devemos ter. Eu quero a vida eterna? Sim, eu quero. Eu acredito que, se perguntar a todos que têm fé, a todos que nos acompanham aqui, a qualquer pessoa espalhada por esse mundo que tem fé, você deseja a vida eterna? Sim, desejo. Então, segue os mandamentos. E seguindo os mandamentos, este código de postura que cada um de nós deve ter na sua vida, deve realizar na sua vida, nós vamos estar nos aproximando de Deus, porque são ordens dele, são pedidos dele, mandamentos, né, ordens dele. Então, esse é o critério objetivo. Segue os mandamentos. Essa pessoa fala, mas eu já faço isso daí, o que está me faltando? E aí vem o a mais, o passo a mais que deve ser dado. Então, eu diria, então, aqui, que os mandamentos, nós poderíamos refletir assim, que os mandamentos são o básico, aquilo que todos devem fazer. É o arroz com feijão, é o básico, é o critério objetivo. Qual é o a mais? Aquilo que falta, aquilo que deve ser, que se coloca na nossa vida como um a mais para nos aproximarmos mais profundamente de Deus. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Desapego. Desapego. Porque isso, meus irmãos, é algo também muito importante, de fato, porque se nós nos apegamos a uma coisa, se há um apego a bens, se há um apego a qualquer coisa, é porque o espaço para Deus aí está pouco. Este bem, este objeto do apego está ocupando mais espaço do que Deus na vida desta pessoa. Tanto que ele não foi embora triste. Ele foi embora triste, porque era muito rico. E aí dá até para a gente pegar e pensar assim, lá na pergunta dele, né, no final termina falando, ele era muito rico. Ele era muito rico. E no início fala a pergunta dele. Há um detalhe na pergunta que pode ser um detalhe muito pequeno, mas que a gente pode pensar também sobre a postura desta pessoa. Ele fala, o que eu devo fazer para possuir. Não é curioso, vamos dizer, essa pergunta? Possuir. Possuir a vida eterna. E no final vai falar que era muito rico. Será? Aí é só uma viagem do pensamento, da reflexão. Será que ali na própria pergunta já não estava implícito no coração dele este apego? Possuir a vida eterna, que até mesmo os bens espirituais, nesse sentido de uma posse material? Pois é, isso deve ser uma coisa para acender aqui, uma luzinha, né, gente, também na forma de a gente viver nossa espiritualidade. Nós devemos ser desapegados, meus irmãos, desapegados, desapego. O povo antigo já dizia, tinha um ditado antigo, que já dizia assim, né, que caixão não tem gaveta para levar os bens que a gente conquista aqui nesse mundo. O que foi conquistado aqui, por trabalho, por luta, por mérito, seja lá o que foi conquistado aqui, que bom, que se usufrua da melhor forma possível, mas que não haja apego. Tem gente que se deixar morre abraçado com seus bens, com a sua conta bancária, com aquele bem, com aquele imóvel, sei lá o que é. Desapego. Desapego, meus irmãos. Nós não, para alcançar a perfeição, que é estar cada vez mais perto de Deus, tem que existir o desapego. Devemos ser desapegados aos bens deste mundo. E vocês perceberam que o tempo todo aqui nessa minha reflexão, eu usei que era uma pessoa. E não foi à toa que eu falei isso, não. Que eu falei dessa forma, não. Porque do ponto de vista da linguagem, se a gente for perceber esse evangelho, há uma especificação nessa pessoa. Veja, primeiramente, fala assim, que alguém aproximou de Jesus. A primeira vez que cita essa pessoa, alguém.
Não fala se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, não fala nada. Então, alguém chegou perto de Jesus. E a partir do momento em que ele fica perto de Jesus e vai perguntando, lá na frente vai dizer assim, o homem perguntou. Então, ele já teve um diálogo com Jesus, ele se aproximou um pouco de Jesus, já houve uma especificação, o homem. Sabemos que é um homem. Então, primeiro é um alguém, depois é um homem. Ele continua a conversa com Jesus e lá na frente vai falar que ele é jovem. Perceberam? Quanto mais ele se aproximou de Jesus, isso foi uma construção da linguagem, mas que também fala muito para a gente. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais nós nos conhecemos, mais somos donos de nós mesmos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos nos conhecendo, mais essa especificação de nós diante de Deus vai acontecendo. Não é um alguém, não é simplesmente um alguém, não, é um homem, um jovem, é alguém que tem sede, alguém que está buscando. Neste caso, ele não entrou, ele estava sedento, ele foi entrando dentro do Espírito de Jesus, foi tendo esse diálogo, ele foi entrando dentro dessa dinâmica que Jesus foi propondo naquele diálogo. Ele chegou muito próximo ali nesse diálogo a uma intimidade muito profunda com Jesus. Mas no final diz que ele foi embora triste. E o que travou não foi o básico, como eu disse, dos mandamentos, da vivência boa e correta. O que travou foi o apego. Ele não se esvaziou de si e dos bens para que Jesus pudesse entrar. Que coisa mais triste. Que coisa mais triste. E isso acontece demais. Pessoas boas, pessoas que fazem o bem, mas que na hora do desapego e na hora de chegar na profundidade de estar com Jesus, não consegue. Há uma frase de um padre que eu ouvi há muitos anos atrás, que me marca muito. Este padre disse assim: a conversão mais difícil é a conversão dos bons. A conversão mais difícil é a conversão dos bons. Porque os bons, aqueles que estão no caminho, chegam a um ponto que de repente acham que não precisa ir mais. Não, eu já sou bom. Eu já sou bom. Mas às vezes é necessário dar esse passo a mais. E segundo o que Jesus nos diz, este último passo é o desapego. É esta entrega total a Jesus. Aquilo que é meu não me pertence, pois eu pertenço a Jesus, a Cristo. Que nessa Eucaristia nós possamos nos fortalecer, meus irmãos, minhas irmãs, e possamos cada vez mais nos assemelharmos a Ele, chegarmos próximos de Jesus, na profundidade do nosso contato direto com Ele, na nossa espiritualidade e, acima de tudo, se há alguma coisa que eu sou apegado, peçamos a Jesus que Ele nos ajude a promover, a realizar esse desapego, essa entrega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos.